Em um dos últimos vídeos eu abordei a teoria da emergência e expliquei mais ou menos o que é isso como derivativo da teoria dos sistemas complexos. Parece um assunto super chato, mas na verdade isso está na base do pensamento científico hoje em dia. E compreender isso é fundamental para a gente compreender o que é a ciência daqui para frente, pelo menos para o próximo paradigma. Entretanto, eu notei que, embora muita gente tenha interesse sobre o conceito de teoria da complexidade, teorias da emergência, existem pessoas que vinculam esse conceito originário de Bertalanffy e ali sedimentado de fato no comecinho da década de 70 a um conceito dos ciberneticistas que acaba escoando para um positivismo. A ideia original não era bem essa. O que eu faço hoje, e a minha proposta aqui é a seguinte: a gente vai acessar uma publicação oficial do próprio Bertalanffy, para a gente não ficar com essa história de ouvir falar sobre, não, nada disso. A gente vai ler o texto original. É sempre muito mais fácil entender algo lendo o original, não sei por que as pessoas evitam isso. E geralmente não é tão complexo. O que eu vejo, na verdade, é que muita gente deixa mais complexo explicando do que o texto original. Então, o que eu fiz? A gente vai passar pelo texto original, que eu traduzi, peguei algumas passagens e traduzi para português, para ficar mais fácil a comunicação. E a gente vai ler essas passagens para entender que não se pode vincular a teoria dos sistemas complexos simplesmente a um conceito positivista, matemático, dos ciberneticistas como Norbert Wiener, por exemplo. Embora ele cite no texto, ele cita dizendo que a gente deve ir além disso. Esse é o ponto crucial, que inclusive quem faz isso muito bem é o Edgar Morin, na teoria da complexidade. Bom, mas vamos lá. Eu separei passagens desse texto, elas estão organizadas em ordem, tá? Na ordem que ele organiza o texto original e de que texto a gente está falando, né? Esse é o texto da História e o Status da Teoria Geral dos Sistemas, do Ludwig von Bertalanffy. Bertalanffy é um nome bem estranho, é bem específico, mas é isso mesmo. Se você quiser falar errado, inclusive nomes de autores estrangeiros, está liberado, não precisa se preocupar. Mas Bertalanffy funciona muito bem. O que nos importa é o seguinte: ele publica esse trabalho em 1972 e o título é A História e o Status da Teoria Geral dos Sistemas. Então, note que ele coloca a história antes de status, porque ele vai abordar historicamente de onde vem a teoria dos sistemas. Acompanhando a história, você vai entender por que ela é tão importante para todas as ciências, incluindo as ciências sociais. Ele começa abordando a questão do período histórico da teoria dos sistemas, porque pensar sistema não é algo novo, esse é o ponto que ele traz, tá? Na verdade, na história da humanidade, pensar sistemicamente ou analisar as coisas como se fossem sistemas é talvez uma postura quase natural do olhar humano para a natureza. Ele coloca da seguinte maneira: para avaliar a moderna abordagem sistêmica, é aconselhável examinar a ideia de sistemas não como uma moda efêmera, porque não vai fazer sentido. A gente precisa olhar no contexto da história das ideias. E aí a gente começa. Em certo sentido, ele diz, pode-se dizer que a noção de sistema é tão antiga quanto a filosofia europeia. Não, mas espera lá, a teoria dos sistemas não nasce com ciberneticistas? Não. Esse é um dos erros que eu pego as pessoas falando. Não. Pensar sistemas é muito anterior. É claro que existe uma evolução metodológica, a gente já chega lá. Então ele diz que se a gente fosse buscar um motivo central que movesse o pensamento dos pré-socráticos, ali ele está falando do 5º século antes de Cristo, a forma de explicar, segundo ele, seria a seguinte: o homem da cultura primitiva, e mesmo os primitivos de hoje, tá? E aí, claro, terminologias inadequadas para os dias de hoje, tá? Não se usa primitivos de hoje. Sentem-se lançados em um mundo hostil governado por forças demoníacas, caóticas e incompreensíveis, que, na melhor das hipóteses, podem ser propiciadas ou influenciadas por meio de práticas mágicas. A gente pode criar formas de vínculos com o sagrado ou com o místico, com o secreto, através de processos que envolvem o que a gente chama de práticas mágicas. Esse era o pensamento daquela época, né? Então ele completa: e a filosofia e a sua descendente, olha que interessante, a ciência, nasceram quando os primeiros gregos aprenderam a considerar ou a encontrar no mundo experienciado uma ordem ou cosmos que fosse inteligível e, portanto, controlável pelo pensamento e pela ação racional. É aqui que nasce o pensamento aristotélico, inclusive, já no 3º século a.C., que é uma percepção holística ou teleológica, sendo que teleologia é a concepção de que o que se faz agora se faz para chegar em determinado objetivo.
significando que o futuro, uma visão de futuro, determina a ação agora. As ações agora são determinadas por esse pensamento sobre o futuro, sobre um estado futuro. E não é de ninguém menos do que o próprio Aristóteles a afirmação de que o todo é mais que a soma de suas partes. Essa é uma definição do problema básico, ele diz, do sistema que ainda é válida. Essa é uma definição válida. E aquela famosa frase de que o todo é mais do que a soma das suas partes é uma frase aristotélica. Isso está na filosofia aristotélica há 300 anos antes de Cristo. E representa o pensamento holístico, ou seja, a gente não consegue pensar nas coisas ou entender fenômenos apenas a partir das suas partes. Não é possível que eu entenda o todo apenas a partir da lógica que rege as suas partes. É isso que significa. E ele diz em seguida que a teleologia aristotélica, ou seja, essa conexão dos processos com um todo, foi também eliminada no desenvolvimento posterior da ciência ocidental. A ciência como a gente a concebe, a ciência positiva, eliminou essa visão. Passa então para as origens do termo, né? Se a gente for falar sobre o termo mesmo de sistemas e conceito de estudo de sistemas, isso surge nos trabalhos de Dionísio Areopagita, que era um místico cristão, como ele coloca, um filósofo teólogo da Igreja Católica. Depois tem Nicolau de Cusa, um pensador do século XV, que introduz a noção de coincidentia oppositorum, a oposição ou mesmo luta entre as partes dentro de um todo, que, no entanto, forma uma ordem superior. Então, é um conceito baseado no conflito das partes, gerando algo novo. Também é um conceito muito importante. Ele cita depois que o próprio Leibniz, a hierarquia das mônadas de Leibniz, se parece bastante com os sistemas modernos, com as teorias que nós temos hoje em dia de sistemas, porque também são conjuntos de elementos interiores que têm lógicas de relações específicas que geram algo novo a partir dessas relações. Ele cita Hegel pela dialética e Marx pela inversão dessa dialética, tá? Ele não fala disso especificamente, mas Hegel propõe um processo dialético, tá? Em que a síntese seja o resultado da oposição, enfim, um detalhe que a gente pode entrar num outro vídeo, e Marx faz essa inversão, famosamente invertendo a dialética hegeliana no sentido de que originalmente se pensava que o pensamento, a dialética do pensamento formava o mundo, na perspectiva hegeliana. Para Marx é o contrário, o mundo, a dialética do mundo cria o pensamento. Então também se assemelha nesse aspecto às teorias de sistemas. Gustav Fechner, que ele traz aqui, é conhecido como o autor da lei da psicofísica, que elaborou à maneira dos filósofos da natureza do século XIX organizações supraindividuais de ordem superior aos objetos habituais de observação. Então também reflete esse pensamento que era ali o germen do pensar sobre teorias de sistemas, analisar coisas como sistemas, porque o sistema cria algo novo para além da relação dos elementos no interior desse sistema. Então ele cita algo que é muito importante, porque é muito comum quando a gente traz questões relativas à emergência, a teoria da emergência, que as pessoas achem que isso é algo místico. Quando se fala, por exemplo, que a consciência emerge do cérebro, muita gente acha que essa é uma defesa de alguma coisa metafísica. E ele tenta deixar isso muito claro desde o princípio. Isso é ciência. Por isso ele diz que devemos enfatizar fortemente que a ordem ou a organização de um todo ou sistema transcendendo as suas partes, quando essas são consideradas isoladamente, não é nada metafísico, nem uma superstição antropomórfica ou uma especulação filosófica, ou seja, ele traz para a Terra de novo. Mas quem são os culpados por essa visão científica hoje em dia que reduz tudo a um sistema binário, um sistema de comparação das partes ou análise só das partes sem ver o resultado das partes no todo? Descartes e Galileu, como eu já falei em diversos vídeos. Ele traça aqui o discurso do método, né? Tem a segunda parte do discurso do método, famosamente fala para a gente dividir o objeto a ser estudado em quantas partes for possível, ordenar elas por hierarquia de complexidade, estudar uma a uma, e a quarta regra é registrar isso muito bem. Mas acontece também no trabalho de Galileu, mesmo período do século XVII, poucos anos depois, ele tem o sistema, a comparação dos dois grandes sistemas, os dois máximos sistemas do mundo. Nessa comparação ele coloca um método resolutivo que exclui tudo aquilo que não seja quantificável do status de ciência. Então sentimentos, cores, pensamentos não é ciência. Evidentemente, Descartes aparece como um ponto de crítica pela sua estruturação científica
que foca só nas partes e diz que a gente deve olhar para baixo de forma analítica, né, para analisar qualquer fenômeno, quebrando esse fenômeno em partes. Isso acaba com a base da teoria dos sistemas, teorias da complexidade, teorias da emergência. É exatamente o oposto disso. Entretanto, o próprio Descartes é um dos principais nomes que coloca a dúvida metodológica sobre o status da experiência consciente como uma experiência real. E ele coloca dúvidas sobre essa consciência que vê o mundo. Por isso que ele também é importante nesse aspecto. Evidentemente, qualquer comparação ou julgamento vai ser um julgamento anacrônico. É injusto a gente pegar o pensamento do século XVII e tentar fazer caber nas questões do mundo atual. Então, também fica essa notinha porque notei que muita gente confunde isso. A crítica não é descartar ou jogar fora um pensamento, é entender o contexto dele. Bom, mas aí Bertalanffy diz que o método cartesiano que vigorou pela ciência por tanto tempo, funcionou admiravelmente bem na medida em que os eventos observados podiam ser divididos em cadeias causais isoláveis, e que isso foi a raiz do enorme sucesso da física, como a gente a conhece, a mesma física newtoniana que foi tão importante para a gente chegar até aqui, e da consequente tecnologia como nós temos hoje em dia. O que eu costumo dizer é o seguinte: não dá para a gente fazer críticas à ciência positiva simplesmente porque ela funciona. Ela é um sistema de mapeamento com explicações suficientes sobre alguns sistemas, sobre alguns fenômenos e processos, porque senão a gente cai naquele caso que eu sempre falo dos cientistas de ciências sociais que fazem uma convenção na Europa e viajam para lá de avião para criticar ciências exatas. Só com ciências humanas não teria avião. Ou pelo menos eu não voaria em um avião de cientistas de humanas. Então vamos com calma, né? Mas enfim, seguindo aqui, ele diz: mas então, de acordo com Descartes, a máquina tinha um Deus como seu criador. Então tudo tinha uma explicação de design. A teoria do design, as coisas eram feitas por propósitos maiores que as coisas. Nesse sentido, a evolução das máquinas por eventos aleatórios parece bastante contraditória, porque do ponto de vista religioso isso não tem cabimento, não tem como explicar algo que seja um acidente se a história é explicada teleologicamente, como eu falei no comecinho. E aí ele cita que as correntes neovitalistas, né, por exemplo, e Henri Bergson, um grande filósofo que eu admiro muito, apareceram por volta da virada do século atual, né? No caso dele é o século XX, tá? Ele estava em 1972 quando ele publicou esse artigo, apresentando argumentos bastante legítimos que se baseavam essencialmente nos limites das regulações possíveis numa máquina, na evolução por eventos aleatórios e na orientação da ação para um objetivo. Então tinha intencionalidade nessas supostas máquinas, e a evolução dela é aleatória, é acidental. Por isso a evolução criativa, que é a terminologia utilizada por Henri Bergson. E aí Bertalanffy coloca alguns sinais de que a ciência anterior não estava seguindo muito bem, porque as descobertas novas, como apresentadas por esse Woodger, indicava dúvidas crescentes em relação ao paradigma da ciência clássica. Isso é a explicação de fenômenos complexos em termos de elementos isoláveis, ou seja, a gente tinha cada vez mais contatos com fenômenos complexos e a gente tentava explicar isso a partir de elementos isoláveis e não dá certo, porque estudando os elementos isolados, a gente não chega no fenômeno gerado pelo todo. Ele cita ainda que, por exemplo, a área da Gestalt dentro da psicologia passou por problemas semelhantes, porque o conceito de que a percepção via objetos isoláveis parou de fazer sentido e não se sustentava na explicação do fenômeno consciente. E aí ele ressalta que, ao mesmo tempo, as ciências como a sociologia chegaram à conclusão de que teorias fisicalistas, modeladas de acordo com o paradigma newtoniano apenas, ou semelhante, eram insatisfatórias. E aí uma passagem importante, ele diz que, dado que o caráter fundamental do ser vivo é a sua organização, a investigação habitual das partes e processos individuais não pode fornecer uma explicação completa dos fenômenos vitais. Na explicação fisicalista do corpo, do organismo, as partes não justificam a entropia, ou seja, a manutenção da vida por um tempo. O que segura a vida como vida? Por que você existe por um tempo? Os órgãos não explicam isso. E aí ele conclui que a máxima aristotélica, deveríamos ter ouvido Aristóteles, também não sou tão aristotelista, a gente tem que tomar cuidado com Aristóteles na ciência, tá? Mas ele é fundamental para o pensamento ocidental. E aí ele diz que essa máxima dele, de que o todo é mais do que a soma de suas partes, foi negligenciada pela concepção mecanicista. Isso pelo lado dos cientistas. E pelo lado dos religiosos,
uma concepção da demonologia vitalista. Isso porque ambas as posições impedem que a gente estude o todo, os fenômenos do todo, como algo que seja mais do que a soma de suas partes. Aí que ele diz que para compreender o todo organizado devemos conhecer tanto as partes quanto as relações entre elas. Isso é fato, isso se mantém e com isso a gente pode dizer que, por exemplo, a ciência inaugurada com Descartes ou com Galileu foi muito importante para que chegássemos até aqui. A superação de um paradigma exige passar por um estágio anterior. E aí ele se faz valer da teoria de Thomas Kuhn, que tem a teoria sobre os paradigmas científicos e diz que a ciência normal para Thomas Kuhn é a ciência formalizada, formal, já com metodologias formalizadas, as pessoas utilizam essas metodologias, já quase não discutem mais. Isso para ele significa ciência normal. Essa ciência, como praticada convencionalmente, estava pouco adaptada para lidar com as relações de sistemas. E aí ele cita assim, que na cibernética, a partir do desenvolvimento de mísseis autodirigidos, que foi uma das principais missões do grupo de cibernética, inclusive serviu a princípio para fins militares, grande parte das suas tecnologias desenvolvidas, inclusive Claude Shannon, que era amigo de Norbert Wiener, que era amigo de Alan Turing, tinha estreita relação com o campo militar e de desenvolvimento de tecnologias militares. Né? E aí ele diz que, pela natureza da área, os ciberneticistas desde cedo ficaram muito próximos das teorias de sistemas complexos. Né? O ponto de partida era diferente. O ponto de partida é que ele diz a tecnologia versus ciências básicas, especialmente a biologia. Né? E o modelo básico deles também era diferente, que o modelo básico deles é o circuito de feedback versus sistema dinâmico de interações, são coisas completamente diferentes. Houve ainda assim, dentro desse grupo, uma comunidade de interesse em problemas de organização e comportamento teleológico. Entenda por comportamento teleológico um comportamento intencional. Por isso que é importante aqui, até em resposta a quem geralmente confunde essas duas coisas, tá? Teoria de sistemas não é necessariamente apenas presa às teorias dos ciberneticistas. São coisas aproximadas. Na verdade, o contrário, os ciberneticistas se fizeram valer das bases das teorias de sistemas complexos. Tá? E aí, na frase do próprio Bertalanffy, ele diz que a cibernética e as abordagens relacionadas foram desenvolvimentos independentes e mostraram muitos paralelismos com a teoria geral de sistemas, mas são paralelos, são correlatos, são posições correlatas, não necessariamente vinculadas. E aí ele comenta em passagem que a sociologia foi declarada como essencialmente uma ciência de sistemas sociais, porque a sociedade emana de um conjunto de indivíduos que é estudado por uma outra ciência, a psicologia. Daí a psicologia social, daí a sociologia, daí a antropologia e por aí vai. Porque no berço desses estudos, por conta da influência dos ciberneticistas ali no comecinho, o domínio da teoria geral de sistemas acaba se tornando uma tecnologia de sistemas para análise inclusive de questões sociais. E aí ele cita tentativas históricas de correlacionar perspectivas tecnológicas com aspectos sociais. Por exemplo, correlacionar a estrutura física da sociedade ao hardware e a estrutura ideológica da sociedade ao software. Mas de cara isso cai por terra. Na frase dele, ele diz o seguinte: a tecnologia e a sociedade modernas tornaram-se tão complexas que os ramos tradicionais de tecnologia já não são suficientes. Abordagens de natureza holística ou sistêmica e generalista e interdisciplinar tornaram-se necessárias. Agora, sobre o aspecto da relação dele com o pessoal mais positivista do círculo do Norbert Wiener, ele diz o seguinte: embora compreenda e enfatize o papel da matemática e da ciência pura aplicada, este escritor, ele diz ele mesmo, né, não vê que os aspectos humanísticos podem ser evitados. Porque se isso acontecesse, ele diz, a teoria geral de sistemas seria limitada a uma visão revertida e fracionária. Então tá aí para quem insiste em ficar relacionando ou limitando a teoria dos sistemas apenas às adaptações feitas pelo círculo dos ciberneticistas de Norbert Wiener. Bom, assim a gente fecha o vídeo de hoje. Eu pretendo cobrir também como isso evolui dentro da teoria de Edgar Morin, na teoria da complexidade, como ele faz um trabalho muito amplo e tem diversos desmembramentos, mas fundamentalmente os aspectos continuam sendo os mesmos. A crítica à ciência
que a gente tem como paradigmática, como posta como normalizada, que é uma ciência do fracionamento que só compreende fenômenos se quebrar eles em infinitos pedaços e estudar cada um deles. Isso faz com que o corpo todo perca o sentido. Eu não consigo compreender um ser humano se eu matasse esse ser humano e separasse todos os órgãos. Eu não sei o que é humano, eu sei o que são os órgãos. Bom, assim a gente finaliza a leitura do trabalho de Bertalanffy sobre a história e as bases, da teoria dos sistemas complexos e por que isso é tão importante para as ciências sociais, mas para ciências em geral, para a epistemologia das novas ciências. Espero que você tenha gostado. Não esquece de dar like, de compartilhar, de enviar para professores, mostrar para os alunos que existem paradigmas científicos novos sendo explorados e que inclusive corroboram com grandes institutos de pesquisa, por exemplo, o próprio CERN, o laboratório do Grande Colisor de Hadrons, que publicou matéria sobre a teoria da emergência e citando sistemas complexos com possibilidades de explicação ou pelo menos de mapeamento em modelos simbólicos mais atuais, que é a compressão de dados. Mas, enfim, a gente fala sobre isso em outra oportunidade. Até a próxima.